Bem-vindos. Vamos começar com uma imagem que, assim, parece saída de um filme. Imagina a corte inteira de um império europeu do século XIX. A gente está falando de milhares de nobres, funcionários, a biblioteca real, o tesouro, toda a máquina do Estado. E eles jogam tudo em navios velhos, superlotados, para cruzar o Atlântico às pressas, fugindo de Napoleão Bonaparte. Eu fico tentando visualizar o caos, sabe? O desespero, a incerteza que foi essa decisão. É uma cena realmente difícil de imaginar, sem precedentes. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos eventos que levaram à independência do Brasil. Nossa missão é entender como essa fuga desesperada, lá em 1808, deu a partida numa sequência de acontecimentos que, em pouco mais de uma década, transformou uma colônia periférica na sede de um império e, finalmente, numa nação independente. Como que uma crise em Portugal acabou sendo catalisador para a autonomia brasileira? É um quebra-cabeça fascinante. E é fascinante porque a história da independência do Brasil não começa com um grito de liberdade aqui, né? Começa com um ato de sobrevivência lá na Europa. A chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro não foi um plano de expansão, foi uma fuga, uma medida de desespero. E essa decisão, tomada sob coação, mudou completamente as regras do jogo e colocou o Brasil num caminho que, olha, ninguém podia prever. Certo. Então vamos direto para esse ponto de virada. A corte chega ao Rio de Janeiro, 1808. O que essa mudança significou na prática para o Brasil? Que, literalmente, acordou um dia e descobriu que não era mais o quintal, mas a casa principal do império. Na prática, a chave do império virou. O Brasil deixou de ser uma terra de onde se extraía a riqueza para se tornar o lugar de onde se governava. Isso por si só já é uma revolução, né? E a primeira consequência, assim, prática e imediata disso foi o fim do chamado Pacto Colonial. Por 300 anos, o Brasil viveu sob uma regra muito simples. Só podia produzir o que Portugal queria e só podia comprar e vender de Portugal. Era uma subordinação econômica total. E essa estrutura toda desmorona com um único ato, a famosa abertura dos portos às nações amigas, decretada assim que eles desembarcaram. De repente, navios de outros países, principalmente da Inglaterra, podiam atracar aqui e negociar direto. Isso soa como, sei lá, abrir as comportas de uma represa. Foi exatamente isso. E não foi um ato de generosidade. Foi uma necessidade. A corte precisava de produtos, de dinheiro, e Portugal estava ocupado por Napoleão. A Inglaterra, que escoltou a fuga, foi a grande beneficiada, claro. Mas o efeito colateral para o Brasil foi imenso. O Rio de Janeiro e outras cidades portuárias foram, inundados por produtos europeus. Isso deu à elite local um gostinho de modernidade, de consumo, de autonomia. Mas essa abertura repentina foi só coisa boa? Ou teve algum efeito colateral inesperado? Eu imagino que a economia local, que estava acostumada a um sistema fechado, deve ter sofrido um baque. Exatamente. Foi uma faca de dois gumes. Para a elite consumidora, que agora podia comprar porcelana inglesa, tecidos franceses, foi ótimo. Mas para os pequenos artesãos locais, para a manufatura colonial incipiente que produzia coisas simples, foi devastador. Eles não tinham como competir com os produtos industrializados da Inglaterra. Então, a independência econômica de Portugal significou, na prática, o início de uma nova e forte dependência da Inglaterra. É um padrão que vai se repetir muitas vezes na nossa história. Que insight importante. Quer dizer, a gente troca uma coleira por outra. Talvez um pouco mais longa e confortável, mas ainda uma coleira, né? Isso. E, além do comércio, a presença da corte aqui deve ter mudado a cara do país, especialmente do Rio de Janeiro. Completamente. O Rio se transformou. Para abrigar a máquina administrativa de um império, foram criados o Banco do Brasil, a Imprensa Régia, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, teatros. A cidade ganhou uma estrutura urbana e cultural que era, impensável por uma colônia. A elite local passou a se sentir parte de algo maior, não apenas como fornecedores de açúcar e ouro, mas como protagonistas de um império global. E essa mudança de mentalidade é absolutamente crucial para a gente entender o que vem a seguir. Ok, então o cenário está montado. O Brasil experimenta um boom econômico e cultural, a elite se sente importante, o centro do poder é aqui. Mas a festa não dura para sempre.
Na Europa, a situação muda. Napoleão é finalmente derrotado. Eu imagino que em Lisboa o pessoal estava dizendo: ok, a guerra acabou, podem voltar para casa agora. A festa acabou e Lisboa mandou a conta. E era uma conta altíssima. Com o fim da ameaça napoleônica, a burguesia portuguesa, através do parlamento as chamadas Cortes Portuguesas, passou a exigir o retorno imediato do rei. Mas não era só uma questão de saudade, sabe? Portugal estava economicamente arrasada pela guerra e a visão deles era clara. A única forma de se reerguer era fazer o Brasil voltar a ser uma colônia de exploração, pura e simplesmente. Ou seja, eles queriam apertar o botão de desfazer, revogar a abertura dos portos, fechar as instituições criadas aqui e colocar o Brasil de volta na sua caixinha de colônia. Era como tentar colocar o gênio de volta na lâmpada. Impossível. E é aí que o conflito de interesses explode. A elite brasileira, que por mais de uma década se beneficiou do livre comércio, do status político, do poder, não tinha a menor intenção de abrir mão de tudo isso. O medo de perder poder e autonomia se tornou o grande motor da história a partir desse momento. Não era mais uma questão de lealdade a Portugal, mas de proteção dos próprios interesses, que agora estavam firmemente plantados do lado de cá do Atlântico. Mas essa elite brasileira era um bloco unificado? Tinha gente no Nordeste, por exemplo, que talvez preferisse a ligação direta com Lisboa, com quem sempre negociaram, em vez de serem governados pelo Rio de Janeiro, que era um rival. Ou estavam todos no mesmo barco contra Portugal? Essa é uma pergunta excelente. Por que não? Eles não eram um bloco unificado. Haviam muitas tensões regionais. As elites de Pernambuco, da Bahia, tinham seus próprios interesses e muitas vezes desconfiavam do poder centralizado no Rio. Houve, inclusive, movimentos separatistas nessas regiões. No entanto, a ameaça de recolonização vinda de Lisboa foi um inimigo comum tão grande que forçou uma aliança pragmática. E o ponto de convergência dessa aliança foi a figura que tinha ficado no Brasil quando o rei voltou para Portugal, o príncipe regente Dom Pedro. Entendi. Então a elite, mesmo acuada e com suas diferenças, precisa de um trunfo, de um símbolo de poder que já estivesse aqui. E todas as fichas vão para o Dom Pedro. A pressão em cima dele deve ter sido gigantesca, tanto de Lisboa, que o ordenava voltar, quanto da elite brasileira, que o pressionava para ficar. O que nos leva a esse momento emblemático do Dia do Fico. Exatamente. O Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, não foi um ato espontâneo. Foi uma jogada política muito bem orquestrada pela elite do Rio de Janeiro, liderada por figuras como José Bonifácio. Eles organizaram um abaixo-assinado com milhares de assinaturas, fizeram uma grande manifestação pública e, essencialmente, encurralaram o príncipe. A famosa frase dele, "Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico", foi a resposta que eles queriam ouvir. Mas dá pra gente ver isso de outro jeito. Será que o Fico não foi menos um ato de heroísmo ou patriotismo e mais um cálculo político do próprio Dom Pedro para não perder relevância? Ele era um príncipe ambicioso. Ele viu que se voltasse para Portugal seria só mais um na linha de sucessão, ofuscado pelo pai, pelas cortes. Ficando no Brasil, ele seria o protagonista. Sem dúvida, é muito mais produtivo enxergar como um cálculo político de mão dupla. Dom Pedro era impossível e ambicioso, sim. Ele percebeu que o futuro político dele estava no Brasil, não em Portugal. Ao mesmo tempo, a elite brasileira precisava desesperadamente de uma figura de sangue real para dar legitimidade a um eventual rompimento. Sem um príncipe, o movimento poderia ser visto como uma rebelião qualquer e o risco do país se fragmentar em várias repúblicas, como aconteceu na América Espanhola, era enorme. Era uma relação de simbiose, então. Ele era um instrumento da elite, mas o elite também era um instrumento dele, para que ele pudesse se tornar o líder de uma nova nação. Perfeito. E o Fico foi, na prática, uma declaração de desobediência. A primeira grande afronta direta às ordens de Lisboa. Foi o ponto de não retorno. A ponte com Portugal foi simbolicamente queimada ali. Pela primeira vez, um representante da coroa portuguesa no Brasil
desafiava abertamente uma ordem direta do parlamento português. A partir daquele dia, a independência não era mais uma questão de si, mas de quando e como. A escalada de tensão nos meses seguintes era inevitável. E que escalada! Os meses seguintes foram de pura tensão, uma espécie de guerra fria entre Rio e Lisboa. Portugal mandava decretos anulando as decisões de Dom Pedro e ele respondia com novos decretos reforçando sua autoridade aqui. Até que em setembro de 1822, a corda rebenta. Anulavam todos os atos de Dom Pedro, como exigiam seu retorno imediato e o processavam por traição. Ao mesmo tempo, chegam às mãos dele cartas de seu círculo mais próximo aqui no Brasil. Uma de sua esposa, a princesa Leopoldina, que atuava como regência na sua ausência, e outra de seu principal ministro, José Bonifácio. E essas cartas não eram um simples relato dos fatos? Elas eram um empurrão, um chamado à ação, certo? Era um ultimato vindo de dentro. Leopoldina, que era uma figura política muito mais astuta do que a história costuma retratar, basicamente disse: "O pomo está maduro, colha-o já, se não apodrece." José Bonifácio foi ainda mais direto, dizendo que qualquer hesitação seria uma fraqueza e que de Portugal não se podia esperar mais nada além de escravidão e horrores. Eles estavam dizendo: "A hora é agora. Ou você lidera o processo ou será engolido por ele e o Brasil se perderá." É fascinante pensar na cena. Dom Pedro recebe essas notícias avassaladoras no meio de uma viagem a São Paulo. Ele não está no palácio cercado de conselheiros. Ele está na estrada. A pressão para tomar uma decisão que mudaria o destino de um continente recai sobre ele naquele exato momento. E é preciso desconstruir um pouco a imagem do quadro do Pedro Américo que todo mundo tem na cabeça, né? Não havia um cavalo branco imponente, nem uma guarda imperial em uniformes de gala. Relatos da época sugerem que ele estava montado numa mula, talvez sofrendo de problemas intestinais, voltando de Santos. A história real é sempre menos glamourosa e mais humana. Mas o que importa é que ali, na beira de um riacho, pressionado por todos os lados, ele toma a decisão. E ele verbaliza essa decisão com o grito que se tornou um marco fundador do país: independência ou morte. É o clímax de toda essa jornada que começou lá atrás, com os navios fugindo de Napoleão. Um ciclo que se fecha. Um ciclo que se fecha e outro que se abre. Esse momento se torna o símbolo máximo da separação. Embora a independência na prática tenha sido um processo com batalhas em várias províncias, principalmente no Norte e Nordeste, mas como símbolo, o grito é potentíssimo. Ele marca o fim do Brasil colônia e o início do primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, com Dom Pedro I coroado não como rei, mas como imperador. A escolha do título também é muito significativa. Por que imperador e não rei? Porque rei o colocaria no mesmo nível de seu pai, o rei de Portugal. Sugeriria uma paridade ou até uma continuidade. Imperador, na tradição que vinha de Napoleão e dos Césares romanos, era um título que evocava um poder maior, mais vasto, e colocava o Brasil no mesmo patamar dos grandes impérios europeus da época. Era uma declaração de grandeza e de rompimento definitivo. Recapitulando então, um processo que começa quase por acidente, com uma fuga da Europa, gera uma inversão de poder sem precedente. Essa inversão cria uma elite local com novos interesses, que entram em choque direto com os da antiga metrópole. E esse conflito culmina em atos de desafio como o Fico e se consolida no Grito do Ipiranga. Uma nação que nasce não de uma revolução popular, mas de um acordo entre uma elite e um príncipe. É uma aceleração da história impressionante. Se a gente conectar os pontos, a independência não foi um desejo que surgiu do nada. Foi uma consequência quase lógica e direta da vinda da corte. A experiência de ser, por uma década, o centro do império mudou o DNA político e econômico da elite brasileira. Eles provaram o gosto da autonomia. Quando Lisboa tentou forçá-los a voltar ao status anterior, a separação se tornou o único caminho possível para preservar o que haviam conquistado. Para encerrar, fica uma reflexão. Toda a nossa conversa, seguindo as fontes, focou muito nas figuras de elite, nos grandes nomes. Dom Pedro, Leopoldina, José Bonifácio, eles são os protagonistas dessa narrativa. Exato.
E isso nos deixa com uma pergunta fundamental que talvez seja a mais importante de todas. E o resto do Brasil? Onde estava o povo comum, as pessoas escravizadas, os povos indígenas nesse processo todo? A independência proclamada às margens do Ipiranga significou a mesma coisa para um comerciante rico do Rio de Janeiro e para um trabalhador escravizado numa fazenda de café na Bahia ou um seringueiro na Amazônia. Certamente não. Para a esmagadora maioria da população, que era composta por pessoas escravizadas, a estrutura social de opressão e exploração não mudou em nada. A liberdade que se proclamava era uma liberdade política e comercial para a elite, não uma liberdade individual ou social para todos. A escravidão, que era a base da economia, continuou intacta e só seria abolida mais de 60 anos depois. A história oficial, a do quadro, ela simplifica uma narrativa que é muito mais complexa e por vezes contraditória. Talvez a tarefa mais interessante para quem nos ouve seja justamente explorar essas outras versões, as histórias que não foram pintadas no quadro.